Olá, gente! Todos muito bem-vindos de volta a esse canal. Gente, você conhece ou você é aquela pessoa que já tentou de tudo para emagrecer, fez uma dieta, foi bem-sucedido por um tempo, mas passa um tempo e engorda de novo? Ou ao contrário, né? Uma pessoa que tenta a todo custo ganhar peso, mas muitas vezes se vê até com aversão à comida, não gosta de comer, tem uma relação ruim com a alimentação. Será que as questões emocionais influenciam no seu peso? Será que as emoções têm relação com a balança? Quer saber um pouco mais? Fica aqui nesse vídeo. Pois é, né, gente? Quando a gente fala em insatisfação com o peso corporal, a gente pode pensar que esse é um fardo muito mais carregado pelas mulheres, até por uma série de questões que influenciam em nossa percepção corporal, né? Padrões que a sociedade estabelece, padrões irrealísticos muitas vezes, né? Mas tirando essa questão, a gente não está falando aqui em ficar padrão, né? A gente está falando em pessoas que muitas vezes estão com peso corporal aí que já começam a prejudicar a sua saúde. Estou falando tanto para baixo quanto para cima, né? Muitas vezes a pessoa, quando ela é sobrepeso, ela tem obesidade grau 1, 2 ou 3, ela menospreza o problema de quem está aqui na outra ponta. E ganhar peso para algumas pessoas é extremamente difícil e também prejudica na sua saúde, tá? Inclusive em todo o funcionamento sistêmico. E onde as emoções entram nessa história toda? Nosso relacionamento com a comida, ele já se inicia no primeiro momento de vida. E esse é um ato que vem carregado de afeto, né? O primeiro mamar do bebê, a primeira pega, né? O colostro da mãe, ele faz uma super diferença, inclusive na imunidade desse bebê. Existem bebês que são privados desse afeto, né? Não se trata só de uma questão de sobrevivência, mas de uma questão de afeto. Eles vão desenvolver uma série de questões, inclusive cognitivas, por conta dessa separação. Bebês que nascem prematuros, você pode ir em qualquer maternidade aí, UTI, neonatal, o que as mães fazem? Elas tiram a roupa, colocam aquele bebê nu, em contato. As crianças que têm essa possibilidade de fazer esse canguruzinho, elas se recuperam muito melhor do que as crianças que não têm essa oportunidade. Então, desde muito novo, a gente vai se relacionando com a comida e isso tem muito a ver com os nossos pais também vão introjetar isso na nossa vida. Eu fico pensando, hoje em dia, existe um hábito, é um hábito muito novo, que é o hábito do mêsversário. Todo mês o pai e a mãe vai lá e faz um bolo em comemoração ao aniversário desse bebê. O que essa criança está aprendendo desde muito nova? Que comida tem a ver com afeto. Eu comemoro, eu demonstro amor através da comida. Isso, por um lado, é preocupante, né? Quando a gente vê pais e mães que fazem bolos assim, com muito glacê, muito recheio, muito. Então, essa criança, desde cedo, ela vai aprendendo, né? Que olha, para eu receber afeto, eu recebo toda essa alimentação dos meus pais. E não é à toa que o índice de obesidade ele vem escalonando ano a ano. Nós utilizamos o símbolo para demonstrar afeto. Então, quando você gosta de uma pessoa, de repente você não é uma pessoa de falar, olha, eu te amo. Mas você vai lá na padaria e compra um pão maravilhoso para essa pessoa, ou você vai na sua casa e cozinha com todo afeto e carinho. É uma maneira, é um símbolo de afeto, né? Tem pessoas que utilizam esse símbolo através de coisas materiais. Ah, eu te dou um relógio, te dou um tênis, né? Cada um tem uma maneira de expressar afeto e comida é um símbolo muito importante porque é um estímulo que começa desde o nosso nascimento. Então, gente, o que acontece muitas vezes diante das adversidades da vida? Diante de uma grande perda, por exemplo, eu tenho a tendência a querer ocupar esse vazio existencial. Ele é um vazio que fica aqui, ó,
no campo das ideias, na ânima, um vazio espiritual, é um vazio de outro campo. Muitas vezes por não ter o conhecimento de onde é esse vazio e tratá-lo com coisas da ânima, do espírito, da sua alma, ou enfim, né, com recursos psíquicos, eu busco recursos materiais. Então, estou me sentindo vazio e vou me preencher com um pãozinho, né? Estou me sentindo vazio e me preencho aí com uma bela churrascada. Então, quando isso fica muito frequente, isso acaba tendo um peso aqui no corpo. É claro que diante de uma perda, sei lá, se encher de sorvete um dia, ou tomar uma sopa, né? Eu falo que a sopa é um abraço por dentro, é um recurso, inclusive, saudável, faz você se sentir querido, amado. Agora, quando esse recurso começa a ser diário, você pode até tentar fazer uma dieta. Você vai lá, vai trabalhar sua organização, força de vontade, mas no momento em que você sentir essa sensação novamente, é para esse recurso que você vai voltar. Então, pessoas, né, que têm esse tipo de dificuldade, esse tipo de obstáculo, ela precisa tratar isso aqui no campo psíquico, emocional. Não adianta tratar só aqui no corpo. Se eu sinto uma dor de alma, né, e eu tenho como recurso simbólico psíquico a comida, eu tratar esse vazio com comida, na verdade, é uma estratégia empobrecida que não funciona, muito pelo contrário, né? Quando isso fica muito grave, isso é complicado. O oposto também acontece, né? Então, quando a gente está falando de pessoas com transtorno da anorexia, por exemplo, ou transtorno bulímico, nós estamos falando de pessoas que por mágoas, por dificuldades, por um desenvolvimento desestruturado, ela não quer mais existir. Ela não tem mais razão, ela não quer ser vista, ela quer diminuir, ela quer definhar, ela não quer receber esse afeto simbólico. Nada disso faz mais sentido para mim. Então, gente, a gente está falando de um caminho inconsciente. Existem pessoas que, quando estão num sofrimento psíquico muito grande, a tendência dela é em si diminuir e não querer ser visto. A estratégia oposta a isso é a pessoa que precisa ser visto. Eu quero ser visto, estou precisando desse afeto. Então ela cresce, inclusive materialmente. A gente está falando de recursos do campo psíquico e simbólico. Então a gente tem que tratar no campo do inconsciente. A dieta, ela entra, tanto a dieta para engordar quanto a dieta para emagrecer, quando a gente fala em transtornos aí alimentares, ela tem que entrar junto com o apoio psicológico, porque senão ela não funciona. A gente precisa entender, né? Quando que eu comecei a relacionar a comida com afeto, né? A quem eu tô querendo punir, se é a mim mesmo, se é o outro, né? Quais são os ganhos secundários que eu tenho com a magreza ou com a obesidade? Porque existem ganhos secundários também nesse processo. Então, tudo isso é analisado em psicoterapia para que você consiga percorrer um caminho saudável, para ter uma vida mais saudável. A gente não está falando de ficar dentro dos padrões da sociedade, a gente está falando de ter uma relação boa com o seu corpo, uma relação boa alimentar. Essa questão emocional, ela é tão séria, tanto no ganho extremo quanto na diminuição extrema de peso, que a gente vê pacientes, por exemplo, é muito comum pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica, depois de um tempo terem progredido para um quadro anoréxico. Isso por quê? Porque ele não tem uma relação saudável com a alimentação, né? A partir do momento em que eu tinha essa necessidade de preenchimento pela comida e tal, e aquilo se torna um vício, né? Esse é um vício complicado. Quando você tem um vício em cocaína, em álcool, ou enfim, em qualquer outra droga, você sabe que o caminho é o quê? Cortar. Você não vai ter mais acesso. Uma recaída é um passo para trás. Agora, quando você tem um vício e uma relação difícil com a comida, não dá para você cortar.
A comida não é uma coisa que você nunca mais vai comer. É importante fazer as pazes com a comida. E como esse paciente muitas vezes não consegue percorrer esse caminho, ele vai de uma ponta para outra, né? Tem outros casos também que é muito comum na cirurgia bariátrica, que é o indivíduo sair da obesidade mórbida, até consegue fazer as pazes, entre aspas, com a alimentação, mas desenvolve o alcoolismo. Isso porque ele tem uma relação oralizada, ele tem muito prazer ainda aqui, ó, nessa região oral, né? Se torna alcoólatra, fumante. Outra questão importantíssima que a gente precisa falar numa cirurgia bariátrica é que muitas vezes a bariátrica ela vai cortar e retirar um bom pedaço do seu intestino. O intestino é onde produz 90% da sua dopamina. Então a gente vê pessoas que mudam completamente seu comportamento após a cirurgia. Fazer as pazes com a alimentação, com a relação, trazendo isso para a consciência, é a maneira mais segura de você ter uma relação de paz consigo próprio e com seu corpo. Hoje a gente deu só uma pinceladinha na relação entre comida e afeto e emoção. Para ter uma vida equilibrada e saudável, é importante a gente iluminar quais são os aspectos sombras. Aquela parte na tua vida em que você não está satisfeito, em que você acha que precisa de algumas melhorias, é importante você iluminar, né? Eu sempre falo aqui no consultório, é melhor você ter um inimigo invisível ou um visível? É melhor você saber com quem que você está lidando, quais são os aspectos sombras que estão se levantando nas suas relações, não só com a comida, mas com seus pares, com seu relacionamento, com seus filhos. Para se conhecer um pouquinho mais, tem que fazer psicoterapia. Se você tiver interesse aí nessa jornada de psicoterapia, é só me mandar um e-mail, lucianapaiva.psicologa@gmail, atendo online para o mundo todo e continuo à disposição aqui como youtuber, tá? É só deixar o seu comentário se você gostou. Não esquece de deixar um curtir, não esquece de se inscrever, não esquece de compartilhar. Um beijo, até a próxima semana.